Shalom, shalom, povo de Deus. Boa tarde, Deus abençoe a sua tarde, Deus abençoe a sua vida. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, em nome de Jesus Cristo. Segundo dia. Shalom para todo mundo. Vamos ver quem tá por aí. Vamos lá. Calebão tá aí, Aline Santos. Rochelle tá aí. Olha a Tássia aí também. Shalom, Tássia. Altair tá aí. Diretor Leandro. Leandrão Pipoco tá aí também. Meu Deus do céu. Olha quem tá aí, o bonitão. Nassim Adson. Shalom, Nassim. Deus abençoe. Marcelo Greco. Aires Narita. Airão tá na área. Deus abençoe, Airão. Doutora Adriana. Cris Laine Prachedes. Deus abençoe, Cris. Shalom, shalom. Povo entrando. Que bom que você está aqui. Estamos iniciando o segundo dia. Ah, eu não poderia deixar de citar esse cara, né? Olha o Adak aí também. Eu dou um cheiro e uma oração para quem conseguir pronunciar esse nome aí, hein? Adak Chu! Deus abençoe, meu mano. Tá aí com a filhota. Deus abençoe. Vamos lá. Eu quero orar pela sua vida para a gente começar. Que Deus abençoe esse momento em nome de Jesus Cristo. Pai, nós entramos na tua presença e te pedimos, Senhor, que o Senhor possa descer com o Santo Espírito de Deus sobre nós, sobre nossas casas, escritórios, aonde quer que esse homem, essa mulher esteja agora, que sobre ele seja ativado o dom do discernimento, o dom do entendimento. Pai, assim como ontem foi um dia extraordinário, nós cremos em uma porção para cada dia e nós sabemos que o Senhor tem algo reservado para este dia, uma porção especial, uma porção dobrada, algo especial do céu sobre as nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, destrava os nossos ouvidos para ouvir com atenção, escutarmos, entendermos, discernirmos, internalizarmos aquilo que o Senhor vai nos trazer neste dia. E também, Senhor, que o Senhor possa tirar as escamas dos nossos olhos, para que a gente possa ver o futuro extraordinário que o Senhor tem preparado através desses próximos dias, com esse entendimento que o Senhor tem trazido Filho tá com fome? nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos, Pai, abençoa esse momento, abençoa a casa desse homem, a casa dessa mulher, abençoa os entendimentos e as palavras. Traz luz sobre a vida do pastor César, o entendimento dele nessa palavra. Deus, usa a boca do diretor Júlio César, que vai estar aqui também conosco nessa noite, nos trazendo chaves poderosas, entendimentos. Nós queremos ouvir mais do Senhor e por isso estamos aqui nos consagrando diante da tua presença. Em nome de Jesus. Vamos fazer igual o palminha de mudo, ó. Deus abençoe você aí. Vamos pra cima. Olha só, ele já tá aqui, gente. E hoje ele quis entrar mais cedo até, viu? Com vocês, o meu pastor, César Zanoni. Pastorzão, tá por aí, meu irmão? Tô por aqui, tô por aqui. Estão me ouvindo bem? A paz de Cristo a todos. A paz, meu pastor, estamos te ouvindo perfeitamente bem. Rapaz, você acredita que hoje eu entrei nessa live, era 5 da 10 da tarde. noite aqui, mas Aham, era 5 aí, aham. porque hoje eu estou na Espanha, então ontem eu estava em Portugal. Em Portugal é 4 horas o fuso, na Espanha é 5, mas é tão pertinho, né? E eu parei num campinho aqui, e fui jantar e voltei rapidinho porque eu estava olhando o horário. Quando eu cheguei aqui, que eu entrei, eu vi que ninguém tinha entrado. Eu falei, pastor Michel, o que está acontecendo? Cadê Ele meu falou, tá povo? uma hora adiantada. Eu falei, tá uma hora adiantada. Eu falei, eita Deus, O senhor tá é dentro do esses motorhome, mistérios. pastor? Tô dentro do motorhome aqui no campo. Que coisa boa. Tô Top. com a internet do Elon Musk. Ó, a famosa A Starlink. internet do Elon Musk, a Starlink, é braba. Amém. É isso aí. Bom, todos vocês sejam bem-vindos, que Deus abençoe a vida de todos vocês, que essa palavra de hoje, de Provérbios 2, possa dar um direcionamento no que vocês necessitam, no que vocês procuram.
Esse é o interesse de nós fazermos esses provérbios, os 31 capítulos aqui, é que nós possamos trazer palavras que vocês anotem, possam meditar e que possam fazer sentido. Nem todas as palavras que vão ser ministradas aqui vai falar com todo mundo, mas eu tenho certeza que pincelando as palavras vão tendo entendimento para cada um, e isso vai fazendo com que a gente possa gerar esse nível de sabedoria, que é o que dizem provérbios, né? É a capacidade que nós temos de enxergar as nossas deficiências, as nossas limitações. E nós só conseguimos enxergar isso com a presença do Espírito Santo. Caso contrário, nós vamos sempre achar que estamos com a razão, vamos sempre achar que estamos certo, e na verdade, nós não demos oportunidade para escutar a voz do Espírito Santo, que pode nos direcionar e nos dar um entendimento melhor. Eu quero começar lendo o livro o capítulo 2 de Provérbios, como eu fiz ontem. Ele é mais curto, né? O de ontem foi 31 versos, 32, 33, perdão, esse é 22. São 10 a menos. Observe, são 10 a menos. Do de ontem para o de hoje, são 10 a menos. E depois eu explico para vocês o porquê esses números de 10 a menos, o de ontem 33, o de hoje 22, para fazer sentido para vocês. Bom, vamos lá. Vamos ler para que nós não possamos, não venhamos tomar muito tempo. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás do temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele perseverar o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o discernimento te aguardará e a inteligência te conservará, para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos escusos, que se alegram de fazer o mal e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam nos seus caminhos, para te afastar da mulher estranha, sim, da estranha que lisonjeia com suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança com Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, para andares pelos caminhos bons dos bons e te conservarem na vereda do justo, porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra, e os transgressores serão dela exterminados. Bom, Provérbios capítulo 2, que o Senhor nos dê entendimento, nos dê sabedoria, capacidade de conhecimento da tua palavra. Espírito Santo, fale conosco. Nos direcione aquilo que o Senhor tem para nós, sente do nosso lado e nos ensine aquilo que o Senhor tem para nós. E isso é muito importante para que nós possamos compreender mais uma vez. Nós estamos aqui, para você que entrou de ontem para hoje, que só de ontem para hoje entraram mais de 100 pessoas na comunidade. Obrigado, você que fez o convite, você que esticou a mão para alguém ter esse conhecimento. Saiba que essa pedrinha do céu pode mudar a vida de uma pessoa.
essa pedrinha do céu pode transformar a vida de uma pessoa. Então, quando você lembra de alguém para participar de um evento desse, quando você lembra de alguém para poder ter um conhecimento desse, pode saber que o Senhor lembrará de você. É uma plantação. Quando você lembra de alguém, o Senhor lembra de você. Então, para você que chegou hoje, nós estamos lendo o livro de Provérbios escrito por Salomão, com direcionamento e ensinamento do seu pai Davi, o rei Davi, e que nós possamos compartilhar. Nós vamos maratonar 31 capítulos, 31 dias de outubro falando disso. Estamos no capítulo 2, que eu acabei de ler. Eu quero começar esse capítulo 2 antes de chamar o Júlio, e eu já vou deixar a palavra e a deixa para o Júlio. Eu quero iniciar esse capítulo 2 com o verso primeiro e o verso até o verso quinto. Então você imagina, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e se inclinarem o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como prata buscares e como tesouro escondido procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Como achamos o conhecimento de Deus? O conhecimento de Deus, para você achar ele, depende de uma ação sua. Há uma condição, do verso primeiro até o verso 4, dizendo como você vai encontrar essa sabedoria. Então é aqui, filho meu, se aceitares as minhas palavras. No verso 2, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, se inclinares o teu coração. Verso 3, se clamares por conhecimento. Verso 4, se como a prata buscares. Observa que é uma condição do ser humano. Ele tem que estar aberto à transformação. Ele tem que estar aberto a buscar esse conhecimento. E como nós fazemos isso? Quando nós nos esvaziamos e nós passamos a entender se as coisas não estão dando certo para mim, é porque eu preciso mudar a forma que eu estou pensando. É porque eu preciso mudar a forma que eu estou agindo. É porque eu preciso mudar a forma que eu estou fazendo as coisas. Então, a condição faz com que o Senhor ele encontre você e derrame o entendimento e o conhecimento dele para você. Há uma condição, é condicional. Se você não fizer isso, não vai acontecer. Não vai, porque a palavra do Senhor diz assim: eis que estou à porta e bato. Se abrires, eu entrarei e cearei contigo. Se você abrir, precisa abrir a capacidade de o entendimento do Espírito Santo entrar e fazer a morada dentro de você. É quando você se desliga das suas razões e você deixa com que o Espírito Santo fale com você. Eu quero já aproveitar esse gancho e chamar o Júlio César aqui, o meu diretor. Ele está por aí, Julião? Boa noite, estou por aqui, ativado e roteando. Amém, amém, amém. Julião, presta atenção. A palavra do Senhor diz que se nós abrirmos o nosso coração para um conhecimento novo, se nós abrirmos o nosso entendimento para algo que pode mudar a nossa vida, se nós buscarmos o Senhor como nós buscamos a prata, os tesouros escondidos, então o Senhor se revelará para nós. Então o Senhor vai fazer presente em nós. Mais do que nunca, não tinha nem percebido isso, mas esses 4 versos iniciais com o quinto verso já fala direto com a tua história. Então, eu quero que você já pegue esse gancho. Como é, explica para as pessoas como é abrir o coração para uma coisa nova que nem você mesmo conhecia lá atrás. Já começa soltando essa pancada aí para o povo aí, como você fez, como você saiu do estado zero. O Júlio, para vocês que estão aí, que não conhecem, hoje ele é o diretor que tem mais escritórios hoje dentro da nossa empresa, dentro da SET, está já há praticamente
vamos dizer, em primeiro, com os volumes de contrato há muitos anos, é merecedor disso, porque o Júlio, quando assumiu essa diretoria, gente, ele não tinha nem escritório. O Antunes falou para mim assim: como o Júlio vai ser diretor se ele não tem nem escritório? Eu falei: deixa que Deus vai começar a transbordar. Eu já profetizo na sua vida também, viu, Nassim? Me- Um transbordo aí na região norte, viu? Um transbordo sobre a tua vida, viu, meu irmão? Assim como Amém. Deus fez sobre a vida do Júlio, ele vai derramar sobre a Amém. tua vida também nessa região que você Amém. está. Amém. Julião, começa já soltando essa pancada aí do que é abrir o coração para algo novo e buscar intensamente algo que nem você sabia direito o que era. Amém. Vamos lá. Boa noite a todos. A paz do Senhor para todos. Obrigado pela oportunidade, tá, meu irmão? Para mim é uma honra, me sinto muito honrado em estar aqui participando e quero dar o meu melhor e contribuir, né, para que você possa aí alimentar sua fé cada vez mais. Quero agradecer ao Antunes também que está ali, meu pastor, meu mentor. Obrigado aí. E olha só que como a gente está na fiação, né, César? A gente é muito ligado, mesmo distante um do outro. O pastor Michel tá aí, ó. Antes de ter a live, né? Antes da gente entrar aqui, o pastor me ligou. E aí, Julião, como é que você tá? Como é que tá a expectativa, tal? Falei, pastor, eu vou por esse caminho aqui, ó. Eu vou me apegar nesses quatro primeiro, depois eu vim entrar. Falei, mas fala muito comigo, até chorei. Não, não foi, pastor Michel? Abre o áudio aí, pastor. O que que eu falei pro senhor? Foi literalmente, ele trouxe o ponto que você trouxe de gancho, ele falou assim, cara, eu vivi esses 4 versículos na minha vida, Pastor Michel. Então, assim, foi muito forte, né? Eu falei, nossa, eu tava aqui estudando e toda vez que eu leio, principalmente o livro de Provérbios, ele fala muito comigo porque é mudança de atitude e comportamento, né, irmão? Então, se trata muito disso. E, assim, o que eu quero compartilhar com vocês aqui, que quando eu conheci a Jesus, foi em 2017 que eu aceitei Jesus. E aí eu orava, César, e falava assim: Deus, coloca uma pessoa na minha vida que realmente me sustente na fé, porque eu era muito assim, desacreditado, sabe? Aquele crente, crente meio lá, meio cá, emocionado. Eu falava, eu precisava conhecer uma pessoa que realmente eu olhasse para ela e visse Deus no que ela falava. E aí foi quando eu conheci o César, né, César? A gente se conheceu, eu trabalhava lá em Presidente Prudente, no escritório e tal. E no primeiro dia que eu conheci o César, foi só canelada. E o César não é esse amorzinho que ele é hoje, não. Antigamente ele era mais sangue no olho. E foi uma bênção, foi um encontro mesmo que eu tive com Deus ali através da boca do César. E foi bem isso aqui, exatamente. Esses 4 versículos falou demais comigo. E se você quiser, vai depender da gente. Então, eu estava numa condição, gente, passando por uma crise muito forte no meu casamento, né? E o César viu em mim ali um potencial e falou: meu irmão, você só não vai conseguir sair dessa condição se você não quiser. E quando eu vejo esses 4 versículos, eu me coloco muito nessa condição, porque foi feito um alinhamento ali. Eu decidi que eu queria mudar. Dependeria da minha atitude, do meu querer, da minha vontade, dependeria de mim abrir, renunciar minhas práticas pecaminosas, porque não é fácil você renunciar às suas práticas pecaminosas. Uma pessoa chegar em você do nada e falar assim: ó, você tem que mudar isso, da noite pro dia e acabou. E foi assim que eu fiz na minha vida. Então, falou muito comigo aqui, ó, versículo 2: se você ouvires a sabedoria, inclinar o seu coração ao entendimento. Então, nossa, eu lembra, César, aquele dia que a gente foi lá para Teodoro buscar minhas coisas, a gente passou o dia todo dentro do carro conversando, e ali eu chorei, e a gente teve uma conversa assim desafiadora mesmo sobre a vida. É, foi muito forte, eu entendi que era aquilo que eu queria para minha vida, né? Ó, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, olha que forte isso. Se você vai depender das nossas atitudes, vai depender do nosso comportamento, do nosso posicionamento, O áudio tá fechado, né? Pastor César. Júlio, conta para eles aí quando Ah, você entrou na tua casa, o que que eu falei para você? Na casa de Teodoro. Quando você entrou lá, o que que eu falei para você? então, Falei: aí o pega César umas foi roupas. comigo. Não, foi muito louco, gente. Pelo amor de Deus. Eu fico pensando, às vezes tem hora, César, eu choro, eu falo, meu, como Deus usou a vida, meu, mas o tempo todo eu pedi a Deus, César, que colocasse uma pessoa na minha vida
que me ajudasse a ser crente, que reativasse a minha fé. E aí eu conheci o César falou, ó, vamos mudar, eu vou lá na casinha, eu morava numa casa de madeira, né, César? Fui lá pegar É, minhas roupas, pegamos a minha mudança, colocamos no carro, e eu falei, mas minhas coisas, César. O César falou assim, ó, tranca essa casa, deixa as suas coisas aí dentro, e não olhe para trás. Teve esse detalhe ainda, César. Você falou assim, não olhe para trás, a gente vai entrar foi. no carro, você não olhe para trás, porque você vai vender essa casa e Deus vai te dar a casa do seu sonho com tudo novo dentro. Ainda teve um detalhe, você falou assim, você vai vender essa casa com tudo dentro. Você não vai precisar de nada daí, Deus vai renovar a sua vida. Gente, isso faz 9 anos, César. Foi no meio do ano de 9 2017. anos. Meu Deus, E assim, a empresa não era a empresa que é hoje, 9 não estava anos. na proporção, né, irmão? Não tava, a gente estava iniciando ainda, assim, o Sim, projeto de expansão. Aí eu falava assim, mas como esse César é doido? Tipo assim, eu tô confiando nele. E aí eu fui assim, sabe, tipo. Então, assim, eu abri meu coração. Eu entendi que eu queria mudar de vida. Eu falei, eu quero mudar de vida. E eu sabia que só dependia de mim. Eu não podia perder a oportunidade. Muitas das vezes a gente perde a oportunidade. Deus coloca pessoas nos nossos caminhos e às vezes por um motivo besta a gente acaba se perdendo e vai se distanciando e vai perdendo a bênção, né? E eu decidi isso que eu queria. Versículo 4: se você buscar sabedoria como a prata, e a se procurar como se fosse um tesouro escondido. Naquele momento a gente vivia um sonho, né, César? Era um sonho que a gente vivia. A empresa não sim. era desse tamanho, a gente estava batalhando ainda, fazendo um projeto de expansão, né? Outro versículo também que falou muito comigo foi: porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Gente, eu fiquei impactado quando eu conversei com o César a primeira vez. Parecia que o olho dele era mais azul, não sei. Ele tinha um poder assim de, né? Eu não sei. Você senta com o César, passa a noite, passa dia. É que ele tá com esse óculos aí, gente. Quem vê ele pessoalmente, ele tem um olho azul assim que ele vai te seduzindo de um jeito que fala, meu Deus. E eu fui tomado, irmão. Ali naquela conversa ali, eu fui tomado. Eu falei, meu Deus, eu quero viver isso. E você contando, e o César só contando a parte triste. Ele não contou, ele não teve promessa que você ia ter isso, que você ia ganhar aquilo, que você ia ser diretor, não teve isso. Teve um testemunho, né, do que Deus já tinha feito na vida dele. E eu falei, eu quero viver isso, né? Eu quero viver isso para minha vida. Foi um dia de alinhamento onde eu tomei uma decisão e realmente hoje eu estou colhendo fruto disso por conta de um posicionamento, né? Então a gente pode ler o livro de Provérbios todinho. Se você não tiver um posicionamento, se você não tomar uma atitude, se você não tiver uma iniciativa, se você não abrir o seu coração, se você não esvaziar o seu copo para tudo aquilo que Deus quer fazer, você não vai colher fruto, porque é difícil. Eu falo tanto assim, eu falo com tanta propriedade isso, César. Eu falo que foi difícil para mim. E foi muito mais difícil para você, irmão, porque assim, gente, muitas das vezes a gente vê o César, tô usando o César como referência porque ele é nosso líder, é nosso pastor. E nessa caminhada que eu tenho, né, no início eu vivia muito mais que o César, hoje a gente tem uma distância, né, por conta do projeto, da igreja, do ministério, mas eu vi, irmão, a luta e o sofrimento do César para fazer o negócio dar certo. Muitas das vezes eu aprendi muito com as dores dele, né? Então, assim, eu não concordava com algumas coisas que o César fazia, as pessoas roubavam ele abençoava a gente. Meu, eu falava, meu Deus, como que esse César é diferente? E a gente vai aprendendo com esse tipo de comportamento, né? A empresa cresceu muito, perdeu muito também, mas o César não olha para essas partes. Pode ver que é muito difícil você ouvir o César contar um testemunho triste de uma perda, de uma traição. E a gente viveu muito isso. E essas situações, César, só enriqueceu minha fé. Hoje, quando eu estou cuidando de uma pessoa, eu estou liderando e a gente passa por esse mesmo problema, eu trago na minha memória quando era na sua gestão. Como que você lidava com isso? Então, a gente precisa abrir o coração, a gente precisa ter sabedoria. Dois versículos aqui que me chamou muita atenção também, né? Foi Você ele. quer ver só, você quer ver só uma coisa, Júlio, interessante? Tudo isso que você está dizendo é um combo tão importante para todos que estão aí nessa live de entendimento, porque às vezes nós imaginamos que para que a gente possa crescer e ter alguma coisa, a gente precisa ter dinheiro. E a última coisa que nós tínhamos naquela época era dinheiro, nós não tinha dinheiro.
Eu tinha muita vontade. Quando eu te vi, você teve uma transformação radical. E isso fez com que, para vocês entenderem, gente, vocês estão me escutando bem? Faz um gestinho com a mão aí para mim entender se vocês estão me escutando bem. O Júlio, deixa deixa eu explicar para vocês. O Júlio trabalhava para um escritório que existia um dono de um escritório, e o Júlio era um funcionário desse escritório. Eu fui visitar o dono desse escritório. Eu não fui visitar o Júlio. O Júlio abriu a porta do escritório para mim. E quando ele abriu a porta do escritório para mim, ele já não desgrudou de mim. O tempo todo ele estava do meu lado. E eu nem conhecia o Júlio. Eu fui visitar o dono do escritório. Depois eu comecei a entender que o Júlio falava assim para mim assim, olha, eu coloco faixa para mim, coloco faixa para o dono do escritório, ele ainda fica com metade das minhas comissões, e eu tô trabalhando, tô ralando, e 1 hora da manhã eu tô trabalhando. Eu comecei a ver aquele brilho no olhar, e eu comecei a olhar e falar, aí tem um ouro. E eu comecei a mapear para entender como ele poderia ter a vida transformada. Então, eu lembro que nós sentamos num sofá no fundo do escritório e eu falei para ele assim, comecei a mapear a vida dele. Como que tá teu casamento? E ele, tô separado. Minha filha tá para um canto, eu tô para outro. Minha mulher, eu tô batalhando, correndo. Eu falei, não, calma, nós não estamos falando de trabalho, nós precisamos acertar a vida. Se você não acertar a vida, você não consegue andar. Isso vai uma grande lição para vocês que estão aí. Às vezes você está tentando romper no seu trabalho, mas você precisa tomar decisões radicais para que você venha acertar a sua vida. Porque se você não acertar a sua vida, não ajustar esse ponteiro com Cristo, todo esse potencial que tem em você não vai te ajudar a romper. É um ganha e perde muito rápido. Eu não estou dizendo que você não vai ganhar. Você vai ganhar, mas também vai perder, porque o inimigo, com a mesma mão que ele dá, ele tira também. Agora, a prosperidade é algo que quando chega, gente, ela transforma. Nesse dia, eu fiz desafios com o Júlio. Para vocês entenderem, depois já vou soltar para o Júlio de novo. Eu falei, Júlio, você vai ligar para tua mulher agora, você vai ligar para a tua filha. Eu quero vocês tudo junto, nós vamos fazer uma reunião hoje. Gente, estava um frio, Uma garoa, chovendo, né, acho que estava César? chovendo, um frio. Nós só tínhamos uma praça, ficamos no meio da chuva, comendo um frango frito numa mesa de cimento, e eu falando de Jesus para ele, para a esposa, Foi. para a filha. E ali mesmo eles já reataram, ali mesmo eles já firmaram. E aí eu vi que o Júlio queria transformação. Às vezes, e eu vou soltar para você, Júlio, que você tem experiência para falar disso, não só de você, mas de parceiros que você já vem cuidando ao longo desses 9 anos. Às vezes, Júlio, teoria somos maravilhosos, mas na prática não fazemos o que na mesa nós conversamos. Eu encontrei muitas pessoas que, na teoria, meu Deus, eles mudariam o mundo, são excelentes profissionais, mas quando vai para a prática, procrastina, são preguiçosos, param no meio do caminho, desistem, quando não começam. Julião, fala um pouco da sua dedicação para o teu trabalho, da tua direção, quando você foi para Curitiba, o que que tinha lá, como tinha, onde você morou, aonde tua mulher ficou, e depois fala como que às vezes você tem experiências com parceiros que você vai visitar e derramar, e às vezes a limitação não está no teu conhecimento, está porque ele não starta, ele tem uma dificuldade de quebrar essa barreira da procrastinação. Isso que o César falou é muito forte e eu aprendi na marra, né? Primeiro, eu tive o desejo de mudar. Eu não tinha outra opção, e é muito bom quando você não tem opção. Quando você não tem mais nenhuma opção, é a melhor situação que você tem para crescer. Então não fica procurando A, B, C, não fica buscando qual que é a melhor opção. Foca em uma. Coloca energia nessa opção e vai para cima. Depois que eu conheci o César, as coisas mudaram, porque aí ali abriu um leque assim na minha cabeça. Deus abriu o entendimento, a sabedoria veio na. Exatamente esses 4 versículos aqui, César, veio de um jeito assim, ó, eu consigo lembrar claramente de tudo que a gente viveu.
E depois daquela conversa de alinhamento, o César falou assim: onde que ela tá agora? Vamos lá, 100 km nós batemos de distância, fomos lá na casa da Renata, batemos palma lá, chamamos ela, o que você está fazendo aqui? Não, nós viemos aqui, quem é esse cara? É o César, vamos conversar e tal. E depois daquela conversa eu decidi, eu tomei uma decisão, eu falei: eu quero viver isso, eu quero mudar minha vida. Alinhei com a Renata, né? Eu morava em Presidente Prudente e aí a gente iniciou um processo de expansão dentro da empresa. Cada diretor tinha que abrir suas regionais. E o César falou assim: Júlio, eu quero dar uma oportunidade para você ser um diretor. E eu não acreditava. Eu não acreditava que eu falava: César, mas eu não tenho potencial, eu não me vejo nessa situação. Gente, eu morei 25 anos em São Paulo, eu falava muita gíria, me vestia mal, tinha problema de fala, era acelerado. E o César via esse potencial em mim. Não vai dar certo, vamos, você vai conseguir. Enquanto ninguém acreditava, né? O César estava ali. O César, mas você tem certeza, irmão? Será que é isso mesmo? César, não, é isso mesmo, vai dar certo. Só que teve que ter um sacrifício. Eu renunciei muitas coisas na minha vida. Renunciei tempo de qualidade com a minha família. Então, depois que eu reatei com a Renata, que a gente alinhou, ajustou, César falou assim: faz um propósito com Deus para você ter sua casa, irmão. Um ano de propósito com Deus para ele abençoar e você conseguir comprar sua casa. Alinha sua vida. Lembra dessa parte? Pega uma Lembro. igreja, vai frequentar uma igreja, participa de tudo na igreja, só vive para a igreja. Eu ia na igreja segunda, quarta, sábado, domingo, tudo que tinha na igreja eu estava envolvido. Não... Saí de tudo, a situação do mundo. A Sara tá aqui, ó. Eu frequentei a igreja do pai da Sara, o pastor, e ali naquela igreja eu comecei a frequentar tudo que tinha dentro da igreja e comecei a ter uma vida com Deus, fiz um propósito, ali Deus me abençoou, vivi milagres, consegui comprar minha casa, casei, que eu não era casado com a Renata, me batizei na igreja, e todo feliz da vida, que eu tinha conquistado as coisas. Um dia eu falei pro César: César, vem aqui na minha casa, olha o tamanho da casa que eu comprei. Imagina, gente, quem morava numa casa, né, de madeira ali, uma casa simples, e eu consegui comprar uma casa em Presidente Prudente, uma casa até que legal. E aí eu todo feliz falando pro César que eu ia, vem aqui. O César falou: não, irmão, Deus não quer isso pra você, não. Eu falei: mas como Deus não quer isso pra mim, César? Era o meu sonho. Ele falou: não, Deus só tá mostrando pra você o que ele tem. Agora você vai pegar suas coisas e vai pra. Eu fui pra Londrina, César. Primeiro Não, escritório eu ainda foi. mandei, eu falei para você comprar tudo do melhor, lembra? É, Eu falei, não, compra né? tudo Eu do melhor. precisava. O César, nada melhor do que um funcionário para dar resultado com um boleto para pagar. Então, quanto mais boleto você tiver, mais você vai trabalhar. Eu falei: meu Deus. Mano do céu, César, cada loucura que a gente já viveu, eu fico pensando. E aí fui para Londrina, Eu César falei falou: para você ele assim, nem. compra tudo do melhor. Eu falei assim, geladeira, você compra aquela de duas portas. Sofá, vê o melhor da loja. Mesa, sua casa tem que ter o melhor. Pois o bichinho foi lá e comprou tudo do melhor, gente. Tudo do melhor. Me E ligou e aí, falou, tudo vem visitar, parcelado, né? É. vem visitar minha casa. Entrei na casa dele, olhei. Falei, Júlia, se apega nisso aqui não, que você vai embora. Você não vai ficar aqui não. Falou, mas não tem um mês que eu tô dentro dessa casa. Não tem um mês que ele tava dentro da casa. Conta aí, Julião, vai embora. Não morei 15 dias na casa. Depois que eu comprei a casa, que a gente mobiliou tudo a casa do bom e do melhor, televisão zona, geladeira, tudo móveis planejado. César falou: agora eu preciso que você vá abrir um escritório em Londrina. E aí fui para Londrina, uma dificuldade para alugar sala naquele momento, né? É o tempo que a gente tem de intimidade com Deus. Quando você está passando por luta e provação, Deus te coloca naquela condição porque Ele quer ver o seu nível de intimidade com Ele. Foi o período da minha vida que eu mais orei, que eu mais falei com Deus. Fui morar em hostel, porque a empresa não tinha condição de bancar um hotel. A gente pagou todo o preço necessário para fazer o negócio crescer. E uma coisa que eu aprendi com o César: quanto mais dificuldade você passar, mais bonança Deus vai entregar para você, mais você vai prosperar. E eu passei um ano fora de casa, né? Não morei na casa, eu ia de vez em quando lá. Para vocês terem uma ideia, a maioria dos clientes queria ir no sábado. E aí, se eu fosse de Prudente para de Londrina para Prudente, eu ia perder o final de semana e eu não ia. E o César: não, pelo amor de Deus, não faça isso. Traz a Renata para cá. O homem não pode passar mais de 21 dias fora de casa. O César sempre teve essa preocupação com a gente nesse sentido. E aí, de vez em quando a Renata vinha.
Abrimos o escritório de Londrina, deu tudo certo, coloquei o escritório para rodar. Agora você vai descer para Curitiba. E foi muito incrível Curitiba, César, porque foi assim. Era uma região, César, que ninguém, né? Conta aí, César, ninguém tinha parceiro. Quantos anos Curiti- você. Curi- Curitiba sempre foi uma cidade espetacular, geograficamente falando no Brasil. Mas eu tinha parceiro para todas as regiões. A gente tinha muitos parceiros, mas não tínhamos para Curitiba. Não aparecia ninguém para Curitiba. Era como se aquela cidade tivesse blindada e guardada para alguém. Eu quero já profetizar na tua vida, você que está aí. Tem algo do céu guardado para você. Tem algo que é seu. Não adianta. Se você é de Deus, Deus tem algo exclusivo para você. Você precisa se conectar com Deus e perguntar e falar com Ele, porque tem algo de Deus te esperando, pronto para você, só esperando você chegar. Eu falei, Júlio, essa cidade é sua, não é para mais ninguém. Você vai ter que ir para lá, porque eu não tenho um parceiro, é uma capital que se você falar de Curitiba, é uma cidade de referência no Brasil, em poder aquisitivo, em moradia, em tudo. E não aparecia uma pessoa para ter um escritório ali. Então, eu falei, aquela cidade ela foi meio que guardada e escondida para que eu nasci, para que o Júlio fosse para lá e entrasse naquela cidade e fizesse o trabalho. Então eu falei assim, Júlio, desce para Curitiba. Eu conheço Curitiba, já morei em Curitiba, minha família já tá. Aí eu comecei a falar, eu conheço tudo ali, eu já trabalhei em Curitiba. Pode descer para lá que nós vamos abrir o escritório. Júlio pega, acho que foi até de ônibus para lá. Chegou lá e falou assim para mim assim, gente, o Júlio tinha um golzinho que tinha 300 mil quilômetros rodados, pra você ter uma ideia. Era, era sofrido, misericórdia. E aí, olha, o Júlio chegou em Curitiba e falou assim, Cezão, eu tô aqui em Curitiba, você tá onde? Falei, eu? Eu tô em É, que ele casa. me motivou, nós vamos abrir o escritório, pode ir, contou aquela história e tal. Falei, tô indo para encontrar com o César, né? Vai, César. Ele falou assim: você tá onde? Eu falei: eu tô em casa. Ele falou: ué, eu tô aqui em Curitiba para a gente abrir o escritório. Eu falei: então, abre aí, o escritório é teu, não é meu. Se vira, monta a tua rede aí. Eu já te ajudei, já te deixei a cidade toda pronta para você. Aí ele falou: mas eu vou montar aonde? Eu falei: aonde você tá aí? Olha pro lado. Aí ele olhou pro lado, falou: eu tô aqui perto do shopping estação e tal, que era um shopping que tem uma estação de trem lá. E aí no centro. Eu falei: é aí mesmo, irmão. Pois ele rodou a Não, cidade inteira. não, o César, mano, foi engraçado. O César falou assim: onde você tá? Eu tô achando que ele tá lá. Não, eu tô aqui no shopping estação, sentado no lugar tal, no lugar tal, no lugar tal. Onde que eu vou abrir? Me dá um toque aqui. Ele sai aí fora. Dê uma portinha aí, sai aí. Aí sai. Onde você tá agora? Tô aqui na porta, na avenida. Olha pra frente. Eu tô olhando. É aí que vai ser o escritório. Pois ele rodou a cidade inteira e só conseguiu alugar o escritório naquele ponto. Era na rua do lado do shopping estação. Eu estou dizendo isso para vocês. A gente está contando essa história para você entender que se Deus fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Ele faz novamente. E não tem nada impossível. Eu não sei a sua situação que você entrou aqui nessa live, nesse Provérbios, mas eu quero dizer para você que Deus tem algo surpreendente para você. Você precisa acreditar e precisa navegar nessa força da fé. Você precisa acreditar no Deus que você serve. Você precisa acreditar no Deus Todo-Poderoso. Imagina, o Júlio, ele foi o tempo todo como uma criança, acreditando o tempo todo. E o coração não fechava. Imagina, o cara estava em Curitiba sozinho, esperando que eu estivesse lá. Eu não estava. E ele foi lá e desbravou aquela região. Ele começou a trabalhar, começou a desbravar. E eu falava para o Antunes, eu conversava com o Antunes, falava: Antunes, eu preciso que você prepare o Júlio. Eu preciso que você dê atenção para o Júlio, que você cuide do Júlio. O Júlio é o cara que vai ter um volume de escritório. Na ocasião, quem tinha um volume de escritório dentro da empresa era o Solano. O Solano vinha com números incríveis e tinha uma rede de escritório muito grande, e ele cuidava da parte do interior de São Paulo. E eu falei: nós precisamos dar uma atenção para a região do Sul com o Júlio agora. Todos os diretores que eu estou trazendo aqui para falar com vocês, vocês vão ver histórias surpreendentes na construção dessa empresa e o quanto se dedicaram.
o quanto se dedicaram. Todos eles têm grandes histórias, todos eles têm uma pitada, têm uma mão, têm algo novo, algo diferente. Não vai ter um que eu vou trazer aqui que vocês não vão ver que teve algo surpreendente para ensinar para vocês. Júlio, quando você foi para Curitiba e Deus, você começou a fazer o propósito. Vamos entrar nessa parte do propósito aqui, que ela fala disso aqui. No Provérbios, lê o Provérbios 20, Júlio. Provérbios 20. Provérbios 20. Ou não, desculpa, Provérbios 2, verso 20, perdão. Tá. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas dos justos. Observa que esse verso ele está dizendo: você andará pelo caminho dos homens de bem. Então existe uma referência. Existe uma referência. E por que que eu peguei esse verso? Porque o Júlio pegou uma referência minha do quanto eu ofertava e o quanto eu entregava no altar da igreja. Não estou falando para ninguém fazer isso. Isso é uma aliança que você tem que ter com Deus e uma conversa que você tem com Deus. E aí eu falei um dia pro Júlio assim, eu falei, Júlio, eu vou te ensinar uma coisa. E ele falou assim, pode falar. Eu falei assim, Júlio, você vai ofertar por escritórios que você ainda nem tem. Aí ele, como assim? Falei, você vai ofertar por escritório que nem existe. Não, mas eu nem ganhei. Como é que eu vou entregar uma oferta de um dinheiro que eu nem ganhei? É assim que funciona. Entrega sem ter ganho. Sai na frente, que você vai ver o que Deus vai fazer. O Júlio começou a fazer ofertas por escritório que ele queria abrir nas regiões. Então vamos supor, ele queria abrir um escritório em Tramandaí. E aí, exemplo, eu já vou começar a ofertar aqui no altar para Deus me mandar um colaborador bom, para Deus começar a me mandar clientes bons, para Deus começar a me mandar. De repente, qual era o escritório que ele ia abrir? Naquela região que ele já estava pagando o preço. Júlio, fala um pouco disso, Júlio, do quanto você aprendeu sobre esse processo de pagar um preço antes do que ele aconteça. Muito forte isso. E a Sara tá aqui, ó, para não deixar mentir que o pai dela que era meu pastor na época, né, Sara? A Sara tá ali dando joinha, ó. E o César me deu esse direcionamento. Ele falou, o César sempre foi assim, e o alinhamento do César é assim, coloca no papel. Tudo que você for fazer, põe no papel. Escreve aí no papel. Quais escritórios você quer abrir? Aí eu colocava Maringá, Londrina, Curitiba, Floripa, São José, Itajaí, tal, tal, Blumenau. Coloca aqui. Deu quanto? Deu 10. Então você vai pegar 10 envelope e você vai fazer uma oferta para cada escritório desse aí. E aí, o que que eu fazia? Chamava o pastor Valdir. Você perguntou para ele isso, Sara? Já ou nem comentou esse assunto com ele? Pastor Valdir, tem um direcionamento aqui, eu quero abrir escritório nessas regiões. Aqui eu ofertava R$ 50, irmão, porque eu não tinha R$ 50 por cada escritório. Eu pegava o meu dízimo e fazia, fracionava ele ali, levava para ele. Só que eu fazia o seguinte: eu falava, acabava o culto, eu chamava ele, falava qual que é o propósito daquelas ofertas, colocava na mão dele, colocava a minha mão em cima e eu pedia que ele abençoasse aqueles envelopes. E aí, naquela oração, eu pedia para que o Senhor me abençoasse, não só com o escritório, mas que ele me abençoasse com uma sala, um lugar estratégico, uma condição boa de alugar, porque antigamente a gente não tinha grana, não tinha nome, né, César? Eu já cheguei a alugar sala no nome do César, com o documento dele, né? E assinando, César, mete a caneta para cima, o cara tá confundindo você comigo aí, tá passando batido, vai embora. Então a gente não tinha essa condição de hoje. E aí era difícil alugar uma sala, porque muitas vezes a pessoa queria fiador, não tinha essa condição. Então orava, era específica a oração. Senhor, eu preciso de uma localização boa, eu preciso que o Senhor coloque uma pessoa boa no meu caminho que vai me abençoar com essa oportunidade desse aluguel, que o Senhor me dê condições para comprar as coisas, porque também os móveis a gente comprava tudo no LX, comprava móveis usados, né? Coloca pessoas para poder, porque eu só podia sair do escritório e abrir outro se eu fizesse aquele escritório rodar e colocasse pessoa para trabalhar, porque eu não podia abrir o escritório, abrir outro e deixar aquele fechado. Então, olha a missão, como que era difícil. Eu tinha que abrir o escritório, alugar a sala, mobiliar, contratar a pessoa, dar ritmo e depois soltar a pessoa ali para ela poder dar continuidade com o escritório. E assim foi. Eu cheguei, César, a ter uma época que eu tinha 12 escritórios. Eu tenho esse troféu até hoje lá no meu escritório.
que eu vendi quase 800 contratos com 2 escritórios. Foi o período, lembra, Antunes, que a gente vendeu 2.000 e poucos contratos? Só esses 12 escritórios que eu tinha, eu bati quase 800 contratos. E foi muito Pensa. forte, porque eu recebi uma palavra até do pastor Mateus. O pastor Mateus me ligou e trouxe uma palavra para mim, assim, de muito tempo atrás, né? E ele falou: faz uma aliança com Deus. Deus tá, para você ver que é Deus que tá falando aqui, e tudo através de oferta, gente. Quando você fala de prosperidade, quando você fala de adquirir bens, você só vai colher esse fruto se você semear. Eu falo para os meus liderados aqui, César, que a empresa é uma terra fértil, que a gente não pode ferir essa terra, que a gente tem que semear na terra, que a gente tem que valorizar a terra, que a gente tem que cuidar da terra. Todos os meus escritórios que eu abro, eu faço questão de, como diretor, tirar minha capa de diretor, pintar as paredes, adesivar. Pego firme porque eu creio muito na semeadora. As primícias do reino vai fazer você chegar em lugares que ninguém chega. Então, pode ser o parceiro que for, ele ter dinheiro que for. Eu vou fazer questão de estar lá com ele no escritório para a gente pintar, para a gente adesivar, para a gente orar, para a gente semear nessa terra, porque a empresa, a Sete Capital, é uma terra fértil. Eu creio muito nisso. E eu aprendi isso lá atrás com essas ofertas. Eu já comecei lá no início fazendo dessa forma e eu venho colhendo fruto disso por conta desse posicionamento. E é assim que Deus nos honra. Júlio, quantos escritórios você tem hoje? Ah, hoje eu devo estar com mais de 40, hein? Mais de 40 escritórios que você cuida. Quantas pessoas, É. mais ou menos, Júlio, você administra? Ah, se a gente somar aqui, Direta e indiretamente. ó, Umas cada 100 escritório pessoas? no mínimo é dois, três em cada escritório. Então você faz a soma aí, vamos jogar abaixo 100. Então você cuida de 100. Então aí vocês estão tendo hoje um testemunho de uma pessoa que começou do zero. Era só ele. E hoje ele administra mais de 100 pessoas. Resultados incríveis. Aquela casa que eu falei para ele de Presidente Prudente, que era para ele largar, que Deus estava só iniciando, ele vendeu ela. Comprou um belo apartamento em Curitiba, dos sonhos que a Renata queria, do jeito que a Renata queria. Ainda reformou antes de poder entrar. E isso tudo nós estamos falando para você entender que se Deus fez na vida dele, também faz na vida de qualquer um. Qual foi a diferença? Atitude, ações, trabalhou, correu atrás, recebeu o discernimento, sabedoria de Deus, aprendeu o sentido da oferta, aprendeu como caminhar. Não importa o teu tempo. Se hoje você está precisando de uma transformação na tua vida, meu irmão, você que está aí, minha irmã, presta atenção no que eu vou dizer para você. Não importa. Você tem a possibilidade hoje de resetar. Olha, ó, 147 pessoas, o Airão, já o nosso TI já trouxe em 150 pessoas, praticamente o Julião cuida. Ainda tem a mulher dele, ainda tem ele, e ainda tem o filho dele lá dentro do escritório, lá, que é o que ele cuida. Então, presta atenção no que eu estou dizendo para vocês aqui. Não importa o que já passou. Reseta, desliga e começa amanhã com vontade, com força, com dedicação, não procrastinando. Eu vou passar uma receita para vocês aqui, para vocês entenderem. Divide aquilo que você quer por camadas durante o ano. Um dos grandes problemas que nós temos é porque nós queremos tudo de uma vez e nós só conseguimos enxergar o final. Não. Primeiro ponto, qual é o primeiro degrau que eu preciso? Segundo ponto, qual é o segundo degrau? Qual é o terceiro degrau? Como que eu vou dividir isso dentro de um ano? Como que eu vou caminhar dentro dessa possibilidade dentro do ano? Como eu vou chegar nisso? Isso aqui não é uma corrida maluca. Deixa eu te falar uma coisa para vocês. A alegria está na construção, não está no pronto. A alegria está na construção. É como fazer um bolo. Quando você vai fazer um bolo, a alegria é fazer o bolo. Não depois de pronto. Depois de pronto, você deixa ele em cima da mesa e outros vão lá comer. A construção, você precisa amar o processo. Você precisa amar o processo da transformação. E se você tiver pressa para que isso aconteça, você não está pronto para a transformação.
Porque a transformação, ela não tem pressa, ela vai cuidadosamente e você vai sendo feliz com o que está acontecendo, feliz com uma pessoa que trabalha contigo, feliz se agora você tem duas pessoas, feliz se agora você atendeu um cliente. Não é volume de cliente que vai mudar a tua vida, é o quanto você está dedicado com a pouco que Deus te deu, com aquilo que Deus colocou em você. Você precisa entender isso, porque todos vocês que estão aí, eu tenho plena certeza. Vocês têm grandes potenciais. Senão, vocês já estão se dedicando. Vocês entraram nesse propósito, conhecem a palavra do Senhor, têm aliança com Deus. O que que está faltando? Às vezes, é só um planejamento de uma construção. Um planejamento de uma construção de uma carreira. Como eu vou planejar isso? Como eu vou construir isso? Primeiro ponto, eu preciso me tranquilizar. O Júlio hoje tem mais de 40 escritórios, mais de 150. Mas lá atrás, sabe qual que era o nosso pensamento? Irmão, faz esse dar certo. Foca nisso aí. Depois a gente pensa em outra coisa. Quando você tem múltiplos pensamentos, escuta o que eu vou te dizer, você não sai do lugar. Porque a tua mente está lá na frente, mas teu corpo está aqui atrás. Sua mente tem que estar exatamente na posição do teu corpo. Porque é ela que vai impulsionar teu corpo a sair do status quo. É ela que vai impulsionar o teu corpo a sair da inércia, sair do zero. O Júlio, quando ele iniciou, o foco era um só, mano, vamos fazer a história de Curitiba dar certo. Antunes, eu preciso que você mude a forma do Júlio falar, porque ele vai ser um diretor. Solano foi lá, ainda deu um tapa no Júlio sobre roupa. Solano sempre ajudou todo mundo na empresa, como se vestir, como andar, ele era o nosso personal style dentro da empresa. Então, assim, cada um deu uma pincelada. Depois na empresa entrou o Leandro. Vocês vão escutar o Leandro também. Foi um grande transformador dos números, dos resultados da empresa. Tem o Adriano. Então, assim, a empresa, ela é recheada. Por quê? Eu passei muitos anos, eu passei muitos anos falando. Ó, o áudio está aberto aí, ó, de alguém. Eu passei muitos anos da minha vida falando, Deus, me traga pessoas boas. Deus, eu preciso de pessoas boas. Se o Senhor me entregou um projeto, eu não consigo caminhar com ele sozinho. Eu preciso de pessoas boas. Eu preciso de pessoas que vão ser essenciais, vão ser primordiais nessa caminhada. E Deus foi me entregando pessoas primordiais nessa caminhada. Não tem nenhum melhor do que nenhum. Cada um é bom na sua posição. Cada um é excelente na sua posição. Ó, presta atenção no que eu vou falar aqui para a gente não estender e não ser cansativo. Começa a orar e pedir para Deus pessoas boas, pessoas que vão ser direcionamento para você, pessoas que vão caminhar e te mostrar exatamente o que precisa na hora certa, no momento certo. Pessoas de Deus. Nós precisamos andar com pessoas de Deus, pessoas que temem ao Senhor. Nós precisamos disso. Você precisa compreender que a sua atitude e a sua ação vai transformar. E faça como nós desenhamos. É um processo a longo prazo. Vocês olham o meu Instagram, ele tem 1 milhão de seguidores. Quando eu iniciei o Instagram, há 4 anos atrás, porque eu não tinha rede social, tá, gente? Eu nunca tive rede social. Então eu não tinha Instagram, não tinha YouTube, eu não tinha nada. Então, há 4 anos atrás, eu formei uma equipe e falei: olha, nós temos 5 anos para bater 1 milhão. Vamos nos dedicar a isso. E nós nos dedicamos em 5 anos para chegar nesse número. Chegamos antes. Mas eu construí um degrau, foi gradativo. Eu não estava no primeiro, segundo, terceiro, quinto, sexto mês, oitavo mês, preocupado. Gente, as minhas primeiras lives, deixa eu contar uma coisa, a empresa, sei lá, já chegou a ter quase mais de 1.000 funcionários, a empresa. Quando eu abri meu Instagram, eu tinha 200 seguidores. Eu falei, ué, mas nem quem trabalha comigo está me seguindo? Esse negócio está errado. Tá complicada essa regra, porque nem quem trabalha comigo está querendo me seguir. Então, assim, eu não me preocupei. Eu comecei a abrir uma live, tinha 10 pessoas. Abri outra live, tinha 8. Nós não tínhamos essa preocupação. A gente estava preocupado em construir. O Júlio fez uma grande construção dentro desse processo. Uma grande construção. O Júlio,
para a gente encerrar aqui, que já está chegando na reta final. Meu pastor, E vocês, oi. antes de você puxar essa do Júlio, o senhor falou da sua rede social, do planejamento que teve, de toda a estratégia que foi desenhada, né, de todo o esforço que tivemos nesses 4 últimos anos aí de rede social. E eu quero mostrar aqui para o povo, com exclusividade, o fruto do esforço, o fruto desse trabalho. Tá aqui, gente. Eu vou desembaçar aqui agora para você ver. O fruto disso Eita, chegou mistério, ó. em Ah, primeira bom. mão. Ninguém viu ainda, tá? Ninguém viu ainda. Em primeira mão, tá aqui, ó. A placa de ouro do YouTube. 1 milhão de inscritos também no canal do YouTube. Glória a Parabéns, Deus. Glória parabéns a a todos aí. Deus. Parabéns, meu pastor. Amém, amém. Pra cima. Glória a Esse é o Deus. fruto. Assim como o Júlio colheu o fruto, todos estamos colhendo fruto. Tá aqui o fruto também do esforço da rede social. Pra cima. É. Sabe que é, houve uma projeção para isso. Você precisa enxergar aonde você quer chegar. Você precisa enxergar. Você não pode caminhar sem saber aonde você quer chegar. Então, às vezes, o seu degrau está muito alto para a tua perna. E aí você está sofrendo para chegar até lá. Diminui um pouco esse degrau. Comece a trabalhar mais dentro da tua realidade. E deixe que o processo de crescimento está na mão de Deus. O crescimento está na mão de Deus. Ele não está nas tuas mãos. O crescimento está nas mãos de Deus. Não depende de você. Depende simplesmente de você enxergar e você fazer o básico. Faça o mínimo, com excelência, se dedicando, trabalhando, e Deus vai fazendo. Quero falar para vocês uma coisa. O verso 20, ele diz assim: para andares pelo caminho dos bons e te conservares nas veredas do justo, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Você tem uma caminhada e você precisa entender muito bem disso, porque há tempo para todas as coisas e você precisa entender o que Deus tem para você. Existem estações na nossa vida e se você não compreender as estações, você ainda está vivendo uma estação antiga e precisando romper para uma estação nova. Você precisa compreender isso. E como que eu sei disso? Pedindo sabedoria para Deus e orando e falando com Ele. Porque Ele vai ajustar esse ponteiro para você. Às vezes você está atrasado pelo que Deus já preparou para você. Você precisa compreender isso e entender isso que eu estou falando para você. Quando nós começamos o trabalho das redes sociais para poder fazer isso aí, nem almejava, negócio de placa, de isso, aquilo, não. Nós miramos 1 milhão de inscritos no Instagram e depois nós iríamos mirar no YouTube. Só que, de repente, quem estava seguindo no Instagram começou a seguir no YouTube. Eu vou explicar uma coisa para vocês, tá? As minhas redes sociais, os meninos abriram, tanto o Tarlin quanto o pastor Michel, eles abriram as minhas redes sociais que eu nem sabia. Eu nem sabia que eu tinha essa rede social. Eu sabia que eu tinha só o Instagram, mas YouTube, TikTok, até TikTok, gente. Eles abriram para mim, eu nem sabia, eu nunca nem vi isso. Aliás, quem convive comigo de perto sabe que eu não sei mexer em nada disso. Quem fica comigo de perto fala, mano, não acredito. Olha o que esse cara tá falando. Hoje eu fui gravar um vídeo para postar da estrada. Quando eu vi, eu não gravei. Você acredita, gente? Eu tava apertando o botão para, sei lá, o cara não gravou. Eu falei, eu não gravei. Eu achei que tinha gravado, não gravei. Então, assim, imagina se eu não tenho pessoas para me ajudar, para caminhar comigo e auxiliar nisso. Então, que essa palavra de hoje, de Provérbios 2, possa enriquecer o coração de vocês, possa transbordar no coração de vocês, e vocês entenderem que vocês acabaram de escutar de uma pessoa que saiu do zero, e Deus fez na vida dele. A diferença é o quanto ele se dedicou, o quanto o coração dele se inclinou para isso. Se seu coração já se inclina, se seu coração já está dedicado, o que está faltando? Você projetar os seus degraus, você projetar as suas ações, você projetar e amar o processo. Não tem problema nenhum
a sua empresa ser pequena, tá bom? Não tem problema nenhum, desde que você esteja feliz, desde que você esteja contente com o que está acontecendo e projete o crescimento. Uma das receitas do crescimento, para vocês entenderem, é quando você começa a se preocupar em mudar a vida das pessoas que estão perto de você. Quando você se preocupa em mudar a vida de quem está perto de você, dando oportunidade para elas crescerem, aí Deus estende e alarga o teu campo. Então não é sobre você, é o quanto aquela pessoa que está trabalhando com você, você prepara. Vou dar um exemplo. Você está trabalhando e você fala assim: como que eu vou estender isso? Bom, vou contratar um estagiário. E eu vou ensinar o estagiário o que eu já faço. Ele não vai ser um estagiário, ele vai ser um braço meu aqui. Porque amanhã ou depois Deus vai estender essa tenda para que ele tenha os clientes necessários para o crescimento dele. E você precisa romper nessa parte. Julião, para a gente encerrar, deixa uma palavra para eles, deixa uma palavra de ensinamento de tudo isso que você está vivendo, dessas maravilhas. E eu quero profetizar na tua vida, Júlio, que é uma mudança de degrau, você subindo de nível. Eu quero profetizar na tua vida que coisas novas e extraordinárias estão vindo a seu favor, que você possa compreender que Deus ele vai aumentar o teu nível de sabedoria, aumentar o teu nível de conhecimento, para que você possa romper e para que você possa transbordar na vida de todos que você tem cuidado. Deus tem visto a sua dedicação, ele tem visto o teu esforço, tem visto o quanto você tem se perseverado na presença dele e só mantenha-se na linha. Mantenha-se nessa mesma linha que você tá, que Sim, gradativamente Deus vai subindo, tá, meu irmão? Eu vejo beleza. que como você sempre encontra comigo e fala assim para mim assim, Cezão, me dá um direcionamento. Faz tanto tempo que nós não se fala, eu preciso de um direcionamento seu. E eu falo assim, calma, Júlio, calma, que Deus vai mandar um direcionamento para você. Eu Deixa uma tenho outra palavra. para eu tenho outra para você, tá? Quando já tá planejado, quando eu encontrar com você, já tem um manto sagrado aí para você liberar uma palavra, tá? Gente, é profeta. Se ele falar alguma coisa para você, pode tomar posse que vai acontecer. Então, assim, fiquem ligados, colhem nele, manda uma mensagem. César, fala alguma coisa para mim aí, que tudo que eu tô vivendo na minha vida e tudo que eu vivi até hoje, eu tava numa condição improvável, muito distante da minha realidade, e eu colhi esse fruto e tô vivendo isso abundantemente mais do que ele prometeu lá atrás, que ele falou que ia ser desse jeito, foi muito mais. E eu quero trazer aqui uma direção. A gente precisa entender com clareza aonde você está. Primeiro ponto, saber onde você está, aonde você quer chegar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, alinhar a sua vida com Deus de verdade. Porque tem muita gente dentro da igreja que só vive dentro da igreja, que depois que sai da igreja não tem igreja dentro dela. E que é na hora da reação, César, que a gente vê quem é crente. Verdade. Você planejar uma conversa, você planejar um discurso é lindo, mas quando você está fora da igreja e quando você sofre ali uma reação de alguma coisa, é que você vê se a pessoa é crente mesmo. Então, você precisa entender onde você está, você precisa ter intimidade com Deus e temor ao Senhor. E saber que se eu fizer algo aqui, eu vou desagradar o coração de Deus, eu vou voltar para o fim da fila. O César sempre falou para mim, você vai para o fim da fila, vai para o fim da fila, entendeu? Segundo ponto, alinhar a sua vida com a sua família, com a sua esposa, que isso foi o que fez diferença na minha vida. Quando eu sentei com a Renata naquela praça, naquele banco lá, que nós ficamos até 4 horas da manhã, a gente sentou ali, tivemos um alinhamento ali, da onde nós estávamos e aonde nós iríamos chegar. Eu fiz esse alinhamento, então eu tive o tempo com Deus, tive tempo com família. Você saber fazer gestão das coisas que estão acontecendo, né? Você saber, ó, tô no caminho certo, não tô, o que que eu preciso ajustar, o que que eu preciso melhorar, né? E para fechar com chave de ouro aqui, é você se dedicar, você querer realmente fazer a diferença, né? Você tem que querer, você tem que viver as primícias do reino, você tem que viver os princípios cristãos de verdade, porque a gente vê muito cristão hoje que não aplica na prática, é na hora da reação que você vê se a pessoa é um cristão ou não. A hora que você precisa fazer um alinhamento com essa pessoa e você vai ver se ela tem um comportamento do homem de Deus.
Então, eu acredito que esse é o caminho para que você possa crescer, avançar, prosperar, não olhar para o dinheiro, porque quem trabalha, quem faz as coisas pensando em ganhar dinheiro, tá adorando Mamon, não é esse Deus que a gente serve. Então, o cristão ele tem que trabalhar e pensar em fazer algo com excelência para agradar o coração de Deus. Dentro da Sete Capital, eu prego isso para o meu time, tá? Que muita gente que é do meu time, que nós temos que ser um instrumento de Deus dentro do escritório, que antes da gente fechar um contrato, nós estamos ali por um propósito, para dar um direcionamento, para trazer uma palavra. Então, qualquer área da sua vida que você for trabalhar, você pode vender o que for, você pode prestar qualquer tipo de serviço, você tem que chegar no lugar e ser luz. As pessoas têm que ver em você a presença de Deus e você tem que inalar isso para que você possa gerar fruto. E esse fruto você colher no mundo espiritual. Então, a minha dica aí seria essa. Quando o César fala aqui que eu vim do nada, realmente eu vim do nada. Para quem não sabe, eu morava em favela em São Paulo. Eu nasci em favela, morei 25 anos em favela. Perdi meu pai muito novo, com 7, 8 anos de idade, assassinado. Quando pensa que não, daqui a pouco assassinaram meu irmão dentro de casa. Eu vim de um berço onde eu tinha tudo para ser um bandido, para ser um criminoso, e eu não aceitava aquilo. Eu tomei uma decisão na minha vida que eu não queria aquilo para mim. Então, gente, se Deus fez na minha vida, eu tenho certeza, eu tenho convicção que Ele vai fazer na sua vida. Você só precisa entender aonde você está, aonde você quer chegar e você pegar essas dicas aqui e aplicar na sua vida, na sua família, no seu dia a dia. A paz, meu pastor. Amém, amém, Julião. Feliz de te ver falando assim tão bem, e Eita. trazendo uma mensagem assim direcionada. Na verdade, gente, para vocês entenderem, lá atrás, nós já desenhávamos esse projeto. Eu falava para os diretores assim: vocês precisam falar bem, porque no futuro, todos nós vamos falar para pessoas. Mas nós não tinha nem gente para falar. E eu falava para eles: vocês têm que estar preparados. E aí Deus mandou o Antunes para nós, e o Antunes veio lapidando a gente, veio melhorando, veio ajustando, e eu toda hora a gente ficava em cima de Antunes, isso aqui que eu tô falando tá certo, como é que tá? Tô fazendo isso, e ele vinha gradativamente vinha nos posicionando e vinha melhorando nossa forma de falar e como nós falarmos, porque imagina, gente, Deus ele já tem algo preparado para você. Saiba disso. Saiba disso. Você precisa entender as estações e o que Deus tem para você. Obrigado, Júlio, por tudo. Vamos Tamo encontrar na junto, mano. reunião da diretoria. No Amém. evento, vamos encontrar, vamos estar juntos. Deixa eu orar Amém. por vocês. Amém. Coloque a mão na cabeça de vocês que eu quero orar. Eu quero lançar uma palavra sobre a vida de vocês. Senhor, que o Senhor possa nos dar direcionamento, abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos. Derramar Amém. do teu óleo, como de Salmo 133, nos dando inspirações. Precisamos de inspirações do céu. Nos inspire a fazer algo extraordinário, a ter decisões, ter coragem de tomar decisões. Nos inspire, Senhor, para sermos melhor. Nos inspire para termos coragem de sair da posição inicial. Nos inspire, Senhor, para que nós possamos ter qualidades e produtos melhores. Senhor, que esse mesmo óleo caia sobre os nossos rostos e transforme a gente com maturidade na tua Sim, Deus. presença. Que nós Em venhamos nome entender as de repreensões e a sabedoria do Senhor. Que esse Amém, mesmo óleo caia Jesus. sobre o corpo, Senhor, trazendo em nós, Senhor, trazendo em nós a intimidade que nós precisamos ter com o Espírito Santo. Eu profetizo em nome Amém. de Jesus, todos vocês que estão nessa live, um romper extraordinário na Sim, área Deus. profissional e financeira. Eu profetizo em nome de Jesus uma nova estação, assim como houve um romper sobre a vida do Júlio, vai haver sobre a vida de cada um de vocês. Eu profetizo em nome de Jesus um alinhamento sobre a vida de vocês. Hoje tem pessoas dentro dessa live, dessa aula, que vai ter uma tomada de decisão que vai ser transformadora. E eu tenho certeza que daqui 1 ano, 2 anos ou 3 anos, essa pessoa vai estar testemunhando que estava sobre essa live e a vida dela foi transformada. Ame o processo, porque Deus já está trabalhando sobre a tua vida para você ser uma pessoa extraordinária. Já tem um local, um lugar pronto te esperando, em nome de Jesus. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amanhã, Amém. amanhã, quem vai estar comigo aqui vai ser o Nassim. Já que eu falei o nome dele hoje Oh! 2 vezes, amanhã eu e o Nassim com o Provérbios 3.
Amanhã eu ainda assim com o provérbio. Olha, gente, Amém. os diretores não sabem qual que é o dia deles. Eles não sabem. Eu fico vendo aqui na telinha, tô vendo o Leandro, tô vendo o Solano, tô vendo aqui também o Lex Weiner, tô vendo aqui várias pessoas aqui, ó. Tô vendo o Greco. Ninguém sabe o dia deles. Eu tô anunciando aqui no final aqui, entendeu? Então amanhã é contigo, tá, Nassim? Se prepare, irmão. O Amém. Airão tá Tamo aí junto. também. Ó, Cris Lane, se prepare, tá? Se prepare, porque amanhã nós vamos falar sobre Provérbios 3 e vai ser extraordinário. Todos vocês que estão aí, convide uma Peraí, não, peraí. pessoa. Convide uma pessoa. Mande uma mensagem. Entra no Instagram, faça um convite, propõe, fala, ó, estou participando de um provérbio, está sendo transformador, coloca ele aí que vai ser sobrenatural. Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom a todos vocês, obrigado por estar aqui mais uma vez. E eu vou dormir, que são meia-noite e Meu meia aqui. pastor, Shalom, recadinho Adonai. pra gente Oi, terminar. Recadinho pra gente terminar. diga, 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 Eu diga. queria fazer um pedido especial pra vocês. Eu vou colocar vocês aqui na tela agora todos. Faça uma fotinha, pega a frase que marcou você. Nós preparamos algumas frases especiais também. Vamos postar agora lá no Instagram do Pastor César. Daqui 5 minutinhos já vai estar no ar. Frases especiais. Eu queria que você pudesse marcar uma frase lá no seu Stories junto com a foto agora. Faz, espera a pose. Espera a pose, crente. Então, faz a pose aí, a pose do vencedor, a pose do, ó, depois um provérbios desse aqui, irmão, se você não acreditar que Deus quer fazer isso na sua vida, você não entendeu o recado. Faz a pose da foto, bate essa foto agora, já marca no seu Instagram, Pastor César Noni, Júlio César, e aí, marca a gente lá pra gente repostar, tá bom? Eu vou abrir a comunidade daqui a pouco para você responder lá, fazer um, um bate-papo com vocês e vai ser extraordinário. Pastor, um último pedido pra gente Oi, terminar. O Aires trouxe algo importante aqui, meu irmão. diga. O Braga fez uma cirurgia hoje, nada complexo, Hum, mas tá de recuperação e a gente podia terminar levantando uma oração, pela recuperação do Braga. Pode ser? amém. O Braga também vai estar aqui falando com a gente aqui, também é É uma isso pessoa, aí. uma chave importante, tá? Soltar só uma pincelada. Um dia eu cheguei no escritório e o Braga estava passando massa no teto do escritório. E eu falei assim pro Greco, ô Greco, você já arrumou um cara para arrumar o teto do escritório? Aí ele falou assim, esse cara é estagiário. E aí o Braga desceu da escada, veio falar comigo, e eu falei assim, ô Braga, tudo bem? Ele falou, tudo bem, como é que tá o senhor? E aí eu conheci o Braga tá aí, ó, no chat aí. Vamos orar por você, tá, meu Braga? E aí o Braga falou, eu falei, Braga, como é que você veio parar aqui na empresa? Ele falou, você acredita? Eu tô lá na faculdade, todo mundo lá falando da empresa, todo mundo falando da empresa, e eu fui pedir para trabalhar na empresa. Falei, indica eu lá na empresa que eu tô querendo trabalhar. Acho que o Braga era motoboy. E aí o pessoal falou assim: não, não dá para você trabalhar lá, não, Braga. Lá só trabalha novo, só gente nova, você é velho. Falaram isso pro Braga. Hoje o Braga é chefe de todos eles. Só para vocês entenderem como funciona. Deus tem um lugar preparado para vocês. Deus tem um lugar. O Braga querendo trabalhar na empresa, ninguém levava ele lá na empresa. Ele pegou a moto, bateu lá no portão, o Greco atendeu ele e ele já falou com o Greco contratou ele na hora. Hoje o Braga é o líder lá dentro do escritório. Você entendeu? Então, assim, saiba que muitos vão tentar te impedir de chegar até a bênção. Então, você, se quiseres, vá até lá e tome posse. Depende de você. Vamos orar, Braga. Senhor, abençoe a vida do Braga, da família do Braga, cuida dele, renova as forças dele, Senhor. Que o Senhor possa acampar os teus anjos agora. E esses anjos possam agora, meu Pai, trazer tranquilidade para a família, segurança para a família, que esses anjos possam trazer cura sobre a vida do Braga, que ele possa cada dia estar melhor, Senhor. A sabedoria do Braga que possa se expandir como líder, conhecimento para dar novos direcionamentos dentro da empresa, que o Senhor trabalhe sobre a vida dele, que o Senhor cuide da vida dele, da família dele e de todos os filhos dele, que eu já nem sei mais quantos são, Senhor. Eu sei que a última vez que eu contei estava em 4, se eu não me engano.
engano. É uma ruma de filho que ele fez. Mas que o Senhor cuide e abençoe a vida de todos os filhos do Braga, da Amém. mulher dele, por onde ele estiver, aonde ele colocar as mãos dele, que prospere o lugar, que ele tenha sabedoria, que a sabedoria venha do céu para a vida do Braga. Braga, eu profetizo a cura sobre a tua vida, eu profetizo que o Senhor cuide de você, em nome de Jesus, tá, meu irmão? Shalom Adonai sobre a tua Amém. vida. Hoje o Braga é um advogado dentro da empresa, é um doutor da nossa empresa também. Shalom, Amém. Braga. Glória a Deus. Braga, Amém. monstro. Deus abençoe a vida de vocês, tá, gente? Pudesse, eu ficava aqui a noite inteira falando com cada um de vocês, mas eu não quero cansar vocês. E a gente tem que sempre terminar com um gostinho de tipo, queria mais. E aí amanhã vai ter mais Provérbios 3. Que bom ouvir isso de você, César, que você é inimigo do fim, hein? Só quem conhece. A sabedoria, Júlio, a sabedoria. Deus tem me dado sabedoria e o Eu Antunes tem sei. me corrigido um pouco. Fiquem Ai. com Deus, tá? Shalom a todos Amém. Deus vocês. abençoe, meu pastor. Obrigado. Boa noite.